Muitas moléstias permanecem fora de controle e ocupam os corações e mentes de profissionais da saúde e ainda se destacam nas manchetes dos jornais. Que cuidados devemos tomar para evitar essas doenças? Em que estágio se encontram as pesquisas desenvolvidas no Brasil, visando o controle e extinção das doenças advindas de condições sanitárias insalubres? À primeira vista, nada em São Sebastião lembra estarmos a 26 quilômetros da capital do país, Brasília. A vida anda no ritmo do interior. O aglomerado urbano é cercado pela área rural, de onde sai boa parte da produção de leite, carne e hortaliças do DF. Foi daqui também que apareceu uma doença pouco conhecida 7 anos atrás. O prédio amarelo agora é um posto de saúde, mas só está aqui por causa desta outra casa mais abaixo. Dentro dela, Dona Deoclésima guarda as lembranças da filha Jennifer, de 16 anos. Para mim era uma gripe normal, que dá dor de cabeça, febre, né? Deixa o corpo bem mole, doído. Aí na quinta-feira ela foi ao médico e o médico disse que era uma sinusite. Deu uma injeção na veia e voltou para casa. Passou a sexta todinha em casa, molinha, moída, né? E no sábado, quando foi meio-dia, eu levei ela para o hospital. E quando foi 4h20 da tarde, ela faleceu. Até então, eu ainda não sabia do que ela tinha morrido. E nem os médicos. Nem os médicos, ninguém. A partir daí, a vida dela virou do avesso. A minha vida ficou pior, com certeza, porque eles não sabiam do que ela tinha morrido, nem eu. Então, eles me evitavam na rua, para sair, né? É complicado, São Sebastião foi fechado. Ninguém lá no final da rua, ninguém subia, ninguém descia. A paranaense de nascimento ainda viveu a angústia de esperar 2 meses até saber o verdadeiro motivo da morte da filha. Hantavirose, o que era isso? Eu ia saber? Sabia o que era. Até que veio as explicações, um veio, explicou, a hantavirose se pega assim, 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 né? É um ratinho, e é por causa do vidro do lixo. Então, me ensinaram que era para abrir a porta, deixar as luzes entrar do sol, não era para aspirar aquela poeira. Então, aí que eu fui me mexer, né? Ela tinha ido passear no final de semana na Toca das Araras. Aí eu acredito que ela tenha pegado essa hantavirose lá. Maria Moreira morava na casa bem ao lado e conta como foram aqueles dias. Na época a gente não conhecia muito o que estava acontecendo. A pessoa, a Jennifer, era vizinha, uma moça saudável, né? Que tinha já com uma filhinha. E assim, em pouco tempo adoeceu com sintomas de uma gripe e veio a óbito rapidinho, sabe? Foi coisa rápida. Quando se falou em hantavirose, o que o pessoal aqui achou? Olha, demorou um tempo para ser descoberto, mas quando falou, ninguém entendia muito de hantavirose, né? Se não tinha conhecimento, a origem da doença. E todos os moradores ficaram muito assustados e assim comentou-se que poderia ser um vírus, né, que estaria no ar ou na água. Aí a preocupação da população de imediato foi com a água, né? Passou-se todo mundo a fazer uso de água mineral. Até hoje a cidade que ainda consome muita água mineral. Virou um problema para todo mundo em São Sebastião. A gente sofreu uma discriminação por ser morador de São Sebastião por um bom tempo. Em qualquer lugar que você citava o seu endereço e quando dizia São Sebastião, as pessoas se distanciavam um pouco até da gente, né, com aquele receio de que a gente poderia estar portando algum vírus dessa doença. Seu João é agente da Defesa Civil e conta que a falta de informação foi o maior problema na época. A dificuldade era o povo não acreditar no que estava acontecendo. Estava acontecendo quase que uma epidemia na época e o povo sem querer acreditar, quando vieram acreditar já tinham acontecido 5 óbitos confirmados. Desde 2004, 78 pessoas foram infectadas pelo vírus da hantavirose no Distrito Federal. 31 morreram. Em todo o Brasil, 134 casos de hantavirose foram confirmados, com 46 mortes só no ano passado. O hantavírus, ele é um vírus que ele está dentro, né, no organismo de um roedor silvestre, né? E esse roedor silvestre, esse roedor do mato, do capim, né, na verdade é um roedor do cerrado, que existem poucos nessas áreas bem preservadas. Só que
com a modificação do ambiente pelo homem, a invasão dessas gramíneas de várias espécies de capim, principalmente a braquiária, isso aí deu um suporte alimentar muito grande para eles, porque os predadores foram embora e eles ficaram com o ambiente e com uma abundância de alimento, e eles se proliferaram muito. Então hoje, realmente, o grande risco é o quê? É o homem, quando entra nessa área, né, no capim, está trabalhando lá na roça, no milho e tudo, e ter contato com a urina, com as fezes ou a saliva desses roedores. A expansão urbana desordenada também oferece um sério risco à saúde das pessoas. Isso porque cada vez mais as cidades ocupam espaços silvestres como esse daqui, um lugar natural para a criação de animais ou vetores de doenças como o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, por exemplo. No terreno próximo à casa onde ocorreu o primeiro caso de hantavirose em São Sebastião, essa mulher passeia com os cachorros sem se importar com o mato e o lixo. Dá até para dar razão à vizinha da dona Deoclésima. O brasileiro, ele parece que é assim, meio que descansado, né? O tempo passa, ele vai esquecendo tudo e aí começa a não ter mais esses... recordar as dificuldades que foram da época e começa assim a relaxar na questão do lixo, não ter essa preocupação, fica um pouco mais acomodado. Mas acho que isso é uma questão de educação, as pessoas precisam saber que isso é para o bem da saúde. Se você tem febre, né, e acompanhado de febre, 2 ou mais sintomas como dor de cabeça, dores musculares, dificuldade de respirar, dor no corpo, vômito, né? Então isso, febre e qualquer 2 desses sintomas e, importante, o vínculo epidemiológico. Neste outro bairro carente de São Sebastião, a população pede socorro. É um exemplo da ausência do Estado. A criança caminha no meio do mato e do lixo, bem ao lado de uma pracinha. Perto daqui, já houve um caso de hantavirose. Enquanto eu converso com o líder comunitário do lugar, um carro passou. Vocês estão provando daquilo que a gente prova a cada 5 minutos, né? Infelizmente é isto. E a gente vê aqui por perto, nós temos um parquinho também, o governo construiu, dizendo que era para as crianças, mas está há mais de 2 anos, essa areia está contaminada, ele nunca fez nenhum processo para descontaminar essa areia. E a gente vê final de semana, as crianças, muitas crianças brincando, eu estou vendo uma aqui já olhando aqui pertinho da gente aqui, muitas crianças, as mães trazem, não sabem o risco que estão correndo. E o perigo de infecção por uma doença tropical pode vir de onde menos se espera. E do melhor amigo, o cão. É assim com a leishmaniose. A leishmaniose é um protozoário que tem como reservatório algumas espécies silvestres e nas áreas urbanas o cão. A boa notícia é que existe vacina para a doença. O risco de doenças pelo mundo assusta as autoridades. Por isso, o sistema de vigilância sanitária está sempre em alerta. E se você vai viajar, lembre-se, a saúde é sim um direito do cidadão, mas você pode ajudar tomando pequenas providências. Então a medida recomendada é que a pessoa use repelente quando vai em área de criação de animal, né? Está usando roupa comprida, então está seguindo essas medidas para evitar que adquira a doença e possa estar trazendo a doença, que é uma preocupação para a saúde pública do Brasil. Envie sua sugestão para o Repórter Justiça. Nosso endereço é o repórter.justiça@stf.jus.br.